Parte 1. O que é ansiedade e quando ela gera direito à aposentadoria? A ansiedade é uma reação natural do corpo humano diante de situações de perigo ou estresse. O problema surge quando essa reação se torna crônica, intensa, desproporcional à realidade e interfere no funcionamento social, profissional e familiar da pessoa. A aposentadoria por invalidez, hoje chamada tecnicamente de aposentadoria por incapacidade permanente, é um benefício previdenciário pago ao segurado que, por motivo de doença ou acidente, se torna incapaz de exercer qualquer atividade laborativa, sem possibilidade de reabilitação. Importante: o diagnóstico de ansiedade por si só não garante aposentadoria. É necessário comprovar, com documentação robusta, que a condição é incapacitante de forma total e permanente. Parte 2. Quais transtornos de ansiedade são reconhecidos, de acordo com a Classificação Internacional de Doenças, CID-11 e CID-10, os principais transtornos de ansiedade que podem gerar incapacidade são: 1. Transtorno de ansiedade generalizada. TAG. CID-F41.1. O indivíduo sofre ansiedade crônica e incontrolável sobre situações cotidianas. Tem sintomas físicos, tensão muscular, taquicardia, insônia, e mentais, ruminação, medo constante, sensação de perigo iminente. Exemplo real: uma assistente administrativa com TAG grave não consegue mais sair de casa, tem crises todos os dias antes de ir trabalhar e toma ansiolíticos controlados sem melhora. 2. Transtorno de pânico, CID-F41.0. Caracterizado por ataques súbitos de pânico, com sintomas físicos intensos, falta de ar, tontura, sensação de morte. É comum o medo de ter novas crises, o que leva ao isolamento social. Caso comum: vigilante noturno começa a ter crises em serviço, abandona o posto, não consegue mais atuar, nem em atividades simples fora de casa. 3. Fobia social, ansiedade social, CID-F40.1. Medo irracional e paralisante de se expor a interações sociais, com receio de julgamento ou humilhação. Pode impedir apresentações, reuniões e contatos profissionais. Exemplo prático: professor do ensino médio entra em pânico antes de subir ao palco, evita alunos, abandona a sala de aula. 4. Agorafobia, CID-F40.0. Medo de locais onde a fuga seria difícil ou onde ajuda não estaria disponível em caso de crise. Pode incluir transporte público, shoppings, filas, elevadores. Pessoas com agorafobia grave ficam reclusas em casa por meses ou anos. 5. Transtorno obsessivo compulsivo, TOC, CID-F42. Embora classificado à parte, é considerado um transtorno com base ansiosa. O TOC provoca rituais mentais e comportamentais que consomem tempo e energia, afetando diretamente o desempenho no trabalho. 6. Transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, CID-F43.1. Surge após eventos traumáticos. A pessoa revive o trauma através de flashbacks, pesadelos, irritabilidade extrema e hipervigilância, comum entre vítimas de violência, desastres e militares. 7. Ansiedade induzida por substâncias, CID-F41.8. Aparece como consequência do uso ou abstinência de substâncias psicoativas. O quadro pode ser duradouro e impedir a reintegração ao trabalho, mesmo após a suspensão da substância. 8. Transtorno de ansiedade de separação em adultos, CID-F93.0. Mais comum em crianças, mas também ocorre em adultos. Pode causar angústia extrema na ausência de pessoas próximas, prejudicando a vida profissional e social. 9. Ansiedade com depressão comórbida, CID-F41.2. Quando ansiedade e depressão se manifestam juntas, o quadro é mais complexo e o tratamento, mais difícil. Esses casos são mais comuns do que se imagina e frequentemente levam ao afastamento. 10. Transtorno de ansiedade não especificado, CID-F41.9. Usado quando o paciente apresenta sintomas ansiosos que não se enquadram em um diagnóstico específico, mas ainda assim são debilitantes. Parte 3. O que diz a lei?
A legislação brasileira garante amparo ao trabalhador em caso de incapacidade. Veja os principais dispositivos. Lei 8.213, 1991, artigo 42. Trata da aposentadoria por invalidez. Decreto 3.048, 1999, artigo 151. Lista doenças que isentam carência. Ansiedade não está listada, mas pode haver dispensa em alguns casos. CF 88, artigo 6º e 201. Garante a previdência social como direito do cidadão. Importante. Mesmo que o transtorno não esteja na lista de doenças graves, ele pode gerar o direito ao benefício, se houver prova da incapacidade total. Parte 4. Diferença entre auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Característica: auxílio-doença. Aposentadoria por invalidez. Duração temporária permanente. Sujeita à revisão. Objetivo: recuperar o trabalhador. Substituir renda de forma definitiva. Requisitos: incapacidade temporária. Incapacidade total e permanente. Retorno ao trabalho. Possível. Não é esperado. Parte 5. Como comprovar a incapacidade? O mais importante é a força da documentação médica. Veja o que deve conter: laudo do psiquiatra com CID, descrição dos sintomas e evolução, histórico de tratamentos realizados, medicação, terapia, internações, relatórios psicológicos, opcional, mas fortalece o pedido. Receitas médicas e exames complementares, como EEG, se houver. Relato detalhado das dificuldades no trabalho e na vida cotidiana. Dica: o laudo deve ser atualizado, preferência até 90 dias antes da perícia, e assinado por médico com CRM visível. Parte 6. Como solicitar o benefício. Acesse o site ou app Meu INSS, vá em Agendar perícia e selecione o tipo de benefício, auxílio ou aposentadoria. Envie os documentos escaneados. Compareça à perícia no dia agendado. Aguarde o resultado. Parte 7. E se o INSS negar? Muitas vezes o INSS nega por falta de documentação ou por não reconhecer a gravidade do transtorno. Nesse caso, você tem 3 caminhos. A. Recurso administrativo. Pode ser feito direto pelo site do INSS em até 30 dias após a negativa. É uma nova análise com outros médicos do órgão. B. Ação judicial. Se o recurso for negado ou a perícia for superficial, você pode ajuizar uma ação na Justiça Federal com o apoio de um advogado previdenciário. Nesse processo, o juiz designa uma perícia judicial isenta, que costuma ser mais precisa. C. Denúncia ao MPF. Casos de omissão grave podem ser denunciados ao Ministério Público Federal, que fiscaliza o cumprimento das normas previdenciárias. Parte 8. Jurisprudência favorável. Os tribunais brasileiros reconhecem cada vez mais a gravidade das doenças psiquiátricas. É devida à aposentadoria por invalidez ao segurado acometido de transtorno de ansiedade grave, quando restar comprovado que está incapacitado para o trabalho de forma total e permanente. TRF4. Apelação Cível 5.08435/57.2020. 4.04. 9.099. Parte 9. Considerações finais. Transtornos de ansiedade não são frescura. São doenças reconhecidas pela medicina e pela justiça. Quando atingem grau severo e incapacitante, é dever do Estado garantir proteção social. Se você ou alguém próximo sofre com isso, não tenha vergonha de buscar seus direitos. Converse com seu psiquiatra, reúna seus documentos e, se necessário, procure ajuda jurídica especializada.